Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Uma alegria estarmos na casa do Senhor e sabermos que Ele tem palavras de vida para ministrar no meu e no seu coração. Te convido então a abrir no livro de Atos, no capítulo de número 3. Atos é só passar os evangelhos aí, você já está no livro de Atos. Capítulo de número 3, nós vamos ler dos versos 19 ao 21. Amém? Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração, diga para Deus agora a liberdade que você dá para o Espírito Santo que está aqui, que é o autor e o revelador dessa palavra, ministrar ao seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a Tua palavra, que Tu agora entrega a cada um de nós de acordo com os Teus propósitos. E nós Te damos toda a liberdade para que esses propósitos assim se cumpram, pedindo que Teu Espírito Santo, que é o autor, o revelador da Tua palavra, nesse revelar também nos dê todo entendimento e compreensão, para que verdadeiramente se cumpra em nós o que está designado na Tua palavra a favor de nossas vidas. E eu, Espírito Santo, me entrego a Ti, para que seja Tu a falar e ministrar através de mim, e é com toda a liberdade que assim me entrego, para que isso assim se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, essa palavra que nós lemos é um momento muito interessante em que se desenrola um fato subsequente à descida do Espírito Santo na cidade de Jerusalém, cumprindo a promessa de Jesus que havia dito aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. E ele disse, explicando que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles então, sendo revestidos pela presença do Espírito de Deus, se tornariam suas testemunhas. E eles testemunhariam do poder de Cristo, do amor de Cristo, da graça de Cristo, da obra liberada através de Cristo para a redenção e a salvação de todo aquele que nele crê, a todos, iniciando de Jerusalém e indo para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Com esse ápice do cumprimento da promessa de Cristo, os apóstolos então começam a cumprir essa determinação de Jesus. E aí nós encontramos nesse capítulo 3, Pedro, juntamente com João, subindo as escadarias do templo para ensinar e revelar a ressurreição através de Cristo. E quando eles estão então subindo a escadaria, eles encontram um coxo de nascença, que constantemente, todos os dias, era levado até o templo e colocado ali na escadaria, que dava acesso a uma das entradas do templo, chamado a Porta Formosa. E quando eles então, se aproximando desse mendigo, desse coxo,
e sendo por eles interpelado, querendo receber algo deles, há uma manifestação do poder de Cristo, através dos apóstolos, quando eles liberam o nome de Jesus. Diz que aquele homem estende a mão e fica esperando que Pedro e João lhes dê uma esmola, uma moeda, algo que pudesse satisfazer as suas necessidades básicas, que era o motivo da sua estada ali. Mas eles surpreendem aquele homem dizendo: ouro e prata nós não temos, mas o que temos é o que te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E foi exatamente o que aconteceu com aquele homem, mediante a liberação do poder manifesto através do nome de Jesus. Não um nome qualquer, não um nome comum, mas em nome de Jesus o Nazareno. Aquele homem cheio do poder, da graça e do amor de Deus, diz que ele começa a saltar, a pular, e ele invade o templo, glorificando a Deus, e as pessoas começam a olhar e admirar o que ele estava fazendo, e de repente começam a se aperceber, e um vai dizendo ao outro: esse não era o mendigo, esse não era o coxo, esse não era aquele que ficava sentado à escada todas as vezes que subíamos ao templo e nos pedia esmola? O que aconteceu? E diz que então houve um alvoroço dentro do templo. E esse alvoroço foi motivado pela curiosidade, porque queriam entender, saber o que tinha acontecido com aquele homem. Algo impactante, algo até impossível para a época. E aí então Pedro, tomando a palavra, ele anuncia a ressurreição através de Jesus. Ele começa dizendo: olha, esse Jesus a quem vocês rejeitaram, a quem vocês contribuíram para a sua condenação, esse Jesus que vocês mataram, ressuscitou. E ao ressuscitar, liberou poder e autoridade através do seu nome. E foi o poder do nome de Jesus que ergueu este homem da sua condição, que mudou a história desse homem, que promoveu cura, libertação e uma nova vida para esse homem. E aí diz então que a plateia, ouvindo o que Pedro falava, diz que naquele momento então ela é repreendida. Como assim, pastor? Porque aí Pedro traz a eles, diante de toda a curiosidade, diante de todo o interesse, diante de todo o alarde, porque era um milagre, era algo sobrenatural, e eles não tinham como refutar a situação, porque estava diante dos seus olhos, e diante de fatos, cessam-se os argumentos. Era um fato, e um fato verídico, real, testemunhado por eles. Pedro então diz: vocês estão achando isso maravilhoso? Como se dissesse: olha, Jesus pode fazer isso com qualquer um, desde que creia. E aí ele começa então a repreensão dizendo: arrependei-vos. Por que depois dele explicar a ressurreição em Cristo e o poder que procede de Cristo para mudar qualquer situação na vida do ser humano, ele traz essa realidade? Porque, irmãos, não há salvação sem arrependimento. Não há como sustentar uma salvação genuína em Cristo sem arrependimento. Como assim, pastor? Se eu não identificar a minha necessidade de ser perdoado diante da minha natureza humana e o que ela promove,
Porque a natureza humana, ela é carnal. E o ser carnal é um ser pecador. É um ser que pratica o pecado. E às vezes as pessoas confundem. Eu ouço muito essas retóricas, onde a pessoa diz, não, mas eu sou um homem bom, eu faço coisas boas, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo os pobres, então está tudo bem. Não está tudo bem, não tem a ver com obras, que nem são obras que carecem de mérito. Ô pastor, como assim ajudar os outros? Não carece de mérito. Não carece de mérito, porque é obrigação, não é favor. É obrigação. Apoiar, ajudar, consolar, confortar, partilhar. Isso é dever, não é mérito, não é conquista. É nós praticarmos o que devemos praticar. Simples. Agora, a natureza humana, ela é pecadora pelo seguinte: só pelo fato de eu pensar mal de alguém, eu já pequei. Porque Deus disse que não é para mim julgar ninguém. E irmãos, olha para mim aqui. Quem é que não julga? Existe alguém que não julga? Alguém pode, não pastor, eu não penso mal de ninguém. Mas às vezes a pessoa está entrando na igreja. Aí o irmãozinho, a irmãzinha dá aquela olhar 43 e diz, ai que sapato cafona. Você está criando mérito ou demérito? Outro dia eu estava aqui atendendo uma pessoa, e era uma moça, e ela estava com o coração dela quebrantado, ela estava chorando muito, e ela estava pedindo ajuda, porque ela queria mudar de vida, queria mudar a história da vida dela. Aí eu falei de Jesus para ela, falei da obra da cruz, do amor de Jesus, e comecei a trabalhar o conhecimento dessa verdade, para ela encontrar um novo rumo na vida dela, para que ela pudesse convergir da vida que ela escolheu para uma vida nova, que Cristo poderia proporcionar a ela. Aí eu terminei de atender, de orar por ela, de ministrar, e ela saiu, foi embora. Veio uma pessoa, veio direto no meu ouvido. Pastor, o senhor não tem noção de com quem que o senhor estava falando. E eu disse, pastor, essa daí é uma prostituta. E eu disse, tá, e não foi para ela que Jesus veio? Isso não é julgar? Eu sou o mais santo de todos. O que aquela pessoa está fazendo aqui dentro? Estou errado, irmãos. Onde é que essas pessoas têm que estar? Aonde que elas têm oportunidade de serem resgatadas, de mudar a história da sua vida, de receber a misericórdia, a graça e o amor de Deus, para que elas se tornem filhas e abandonem o pecado e passem a ter direito a serem chamadas filhas de Deus? Jesus, é interessante, às vezes, a gente não pega às vezes a profundidade das coisas que ele fala. Mas certo dia ele estava ensinando e ele disse assim, na lei está escrito, não adulterarás. Não está escrito isso na lei? Só que Jesus disse assim, mas eu vos digo, que se olhares para uma mulher, cobiçando, desejando, já adulterou.
Agora olha para mim aqui, Jesus elevou o nível da coisa ou não elevou? Porque adulterar é ter o ato em si, é fazer a prática. Jesus disse, está escrito isso na lei? Não, mas agora vem cá que eu vou te dizer o que é. Pior do que isso. O só pensar. Agora, me diz que às vezes não passam umas ideias nos pensamentos. Hã? Gente, a nossa natureza é carnal. E se a gente não consegue identificar isso, como que a gente vai olhar para a natureza de Deus e ver o quanto nós precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os desejos do nosso coração? Se eu não entendo isso, eu não consigo entender que a minha natureza é carnal, e por ser carnal, eu tenho a prática do pecado. Posso ser o cara mais bonzinho, mas Deus conhece os meus pensamentos. Deus conhece os meus desejos. Deus conhece os meus julgamentos. Não é verdade, irmãos? Por isso Pedro começa a dizer, arrependei-vos. Por que é o arrependimento? O arrependimento é o entendimento da minha natureza e do que a minha natureza promove e do que eu preciso para ser transformado. Quando eu tenho isso, eu começo a mudar minha vida. E aí ele diz ali, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. O que é voltar-se para Deus? É ter intimidade, relacionamento, é caminhar com Deus, andar com Deus, entender Deus e deixar Deus trazer as novidades para a minha vida. Mas o processo começa com o arrependimento. O arrependimento traz a revelação de quem eu sou e quem Deus pode proporcionar que eu venha a ser. Diante de uma caminhada com Ele, um andar com Ele, para construir uma nova vida. Sabe, irmãos, que nós estamos num tempo perigoso para a igreja. Nós estamos num tempo perigoso para quem é cristão. Sabe por quê? Porque o mundo está promovendo várias distrações. O mundo está promovendo várias distorções. O mundo está trazendo vários prazeres em várias áreas. E muitas vezes a gente, sem se aperceber, a gente vai se introduzindo. E se introduzindo, vai se distanciando da realidade de uma vida de santidade. Sabe que um certo dia eu estava conversando com uma pessoa. Uma pessoa que ministra determinados cursos na área da psicologia. E ele começou a falar comigo da ira. Aí eu deixei ele falar tudo que ele queria da ira. Aí eu disse para ele, olha, a tua visão de ira está errada. Aí ele parou, me olhou, mas como assim? A ira só produz problemas. Não, não produz problema não. Porque se produzisse problema, então Deus era um problema. Porque, irmãos, é só você ler de Gênesis a Apocalipse, tem vários versículos dizendo, irou-se Deus. Não está escrito. Se irar-se fosse pecado, Deus poderia se irar? Porque Deus não peca, certo? Ele é perfeito. Então, se Ele sendo perfeito, santo, irrepreensível, reto e íntegro, gera ira,
Aonde que está o errado em irar-se? Deus advertiu o seguinte: todos nós temos o direito de nos irar, só não podemos pecar. A ira não pode promover uma atitude que promova a identificação de um pecado. Por exemplo, me irei porque alguém me ofendeu com uma palavra, eu pulei no pescoço e parti para o pau. Isso é pecar, certo? Mas eu posso me irar pelo fato de eu não aceitar a maneira com que a pessoa lançou um adjetivo que não é real contra a minha vida. Eu não tenho direito de ficar irado com isso? E essa ira promove o quê? Que eu tenho uma reação de dizer para a pessoa: não concordo com a tua posição, não aceito essa maneira pejorativa de tu se expressar contra a minha pessoa. Eu não posso fazer isso? E essa ira não vai, quando a pessoa ouvir esse posicionamento, não vai fazer ela refletir: opa, o cara não gostou. Não vai fazer? Então a ira promove mudança e transformação, não promove? Se bem utilizada. Como assim? Irmãos, quando eu me iro contra o pecado, significa que eu tenho um discernimento de que aquilo não agrada a Deus. E por não agradar a Deus, eu me iro com aquilo ali e eu tomo uma decisão com aquela ira de não praticar aquilo ali, de não permanecer no ambiente que estão praticando aquilo e de tomar uma decisão a favor do propósito de Deus. Estão entendendo onde eu quero chegar? Por exemplo, se eu entro num ambiente e tem pessoas fumando, eu fico irado. Eu fico indignado, eu já começo a mirar a pessoa. Mas aí eu entro no processo da paciência, longanimidade, temperança, porque a ira também promove que a gente vá, se amoldando aos propósitos de Deus, certo? Só que o que é que eu faço? Se eu não tenho domínio sobre o ambiente, quem é que se retira? Eu não vou ficar num ambiente onde a situação é desfavorável e eu não concordo com o que está acontecendo. Isso eu posso levar para várias áreas. Certo? Então a ira produz mudança e transformação. A ira, quando bem aplicada, gera desconforto, gera discordância e gera conflito. E isto é saudável. É por isso que diz: Deus irou-se. E cada vez que Deus se irava, ele dizia: não, parei que eu vou arrumar essa bagunça. É ou não é? É a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos dessa ira para arrumar a bagunça na nossa vida e no meio onde estamos inseridos. Porque se eu começo a concordar com tudo, a omissão também é pecado. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Nós estamos em tempos, irmãos, que até as leis do governo querem nos obrigar a engolir determinadas coisas que são pecado, que são erradas, que não procedem de Deus, que não agradam a Deus e não estão no centro da vontade de Deus. Agora, se a gente não tem essa ira, a gente vira um concordino. Porque, irmãos, abra comigo ali em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim. Vou ler na versão NVI, que ela tem um contexto mais claro. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Tem algumas versões que diz: e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A palavra conformar significa tomar forma de, significa amoldar-se, ajustar-se a um modelo determinado. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Isto é ou não é um perigo? Porque o ser humano tem uma natureza de sempre buscar a zona de conforto. Sempre, não, deixa assim, deixa para lá, não, vai dar muito trabalho. E aí vai se acomodando, e daqui a um pouco toma uma forma que não é a forma que Deus quer. Se ajusta de uma maneira que não é uma maneira que agrada a Deus. Por isso, irmãos, a ira, ela tem que brotar. Mas da onde brota a ira? A ira brota mediante o discernimento do que agrada e que não agrada a Deus. Porque a partir do momento que eu identifico uma coisa que não agrada a Deus e eu me iro, eu já entro num processo onde eu vou gerar o conflito de mudança e de transformação, de não concordar, de não me ajustar, de não me amoldar com um padrão que não é o padrão de Deus. Estão entendendo? Agora, de onde que procede tudo isso? Do arrependimento. Porque sem arrependimento não tem consciência da construção que eu preciso promover para a minha vida ser uma vida centrada na vontade de Deus, no propósito de Deus, na verdade de Deus e na santidade que Deus quer que eu trabalhe, que eu construa na minha vida, aprendendo a andar no mundo, dizendo não para o pecado e sim para Deus. Mas sabe por quê, irmãos, que o inimigo tem trabalhado tanto para tirar esse discernimento? Sabe por quê? Porque aí a gente não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque não dá para estar em padrões, em moldes, em estruturas fora do contexto de Deus e querer ter comunhão com Deus, e querer andar com Deus, estar voltado para Deus. Não tem como. O arrependimento faz eu refletir, analisar. Refletindo, analisando, eu identifico os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades e os pecados que estão presentes na minha vida, e eu tomo uma decisão. Não quero mais, não aceito mais, não faço mais. Como está escrito em Efésios: roubava, não rouba mais, adultera, não adultera mais, xinga, não xinga mais, fala palavrão, não fala mais. Estão entendendo, irmãos? E o que acontece? Diz ali, quando vem essa exortação: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado. Jesus está dizendo que nesse processo eu vou ter o quê? Tempos de refrigério. Por que virão tempos de refrigério? Porque serão cancelados os meus pecados. Porque todo arrependimento promove conversão, promove mudança. Mudança de pensamento, mudança de desejos, mudanças de prioridades, mudanças de atitudes. E essas mudanças é que vão convergindo a minha vida para um novo caminho. Agora o caminho de Deus.
Por quê? Porque quando eu me arrependo e começo a fazer essa convergência, eu começo a voltar a Deus, me voltar para Ele. Me voltar para Ele significa estar com Ele, querer andar com Ele, ter intimidade com Ele, me relacionar com Ele, orar, buscar e querer as novidades, o poder, a graça e o amor de Deus com a transbordância que só Ele sabe promover. Quando eu começo nesse processo, eu recebo a graça, a remissão dos pecados. E uma vez tendo consciência de perdão, me diz, irmãos, que não alivia a mente. Me diz que não alivia o coração. Me diz que não traz paz. Quem não tem paz no coração, é porque não está fazendo as mudanças que está sendo confrontado a fazer. Quem não tem paz no coração, é porque não tem certeza de que está com Deus, de que anda com Deus. E quem não tem certeza que anda com Deus e que está com Deus, é porque sabe que tem uma barreira. E essa barreira tem nome. Essa barreira tem nome. E nós não podemos nos omitir. Não, nós temos que se irar com essa barreira e começar a lutar contra ela. Ah, pastor, mas é difícil eu lidar com isso. Mas em Cristo Jesus eu tenho força, porque Ele me dá poder, Ele me dá autoridade, Ele me dá condições de fazer essa mudança. Agora, irmãos, diz ali que além do refrigério, nós recebemos tempos da restauração de todas as coisas. Como assim tempos da restauração? Se eu pegar na mesma estrutura, diz tempos de descanso. Como assim tempos de descanso? Só tem um descanso, pastor. Não. Diz tempos, porque existem dois. Existe esse momento presente, onde Cristo, mediante a sua obra na cruz, liberou um tempo de descanso. Que descanso é esse? Descanso na alma, no coração, nos sentimentos, nas emoções, porque os pecados estão cancelados e o refrigério vem na nossa alma. E tendo esse refrigério, mediante a convicção de que pelo sangue de Jesus fomos perdoados, e esse fomos perdoados, e a gente precisa identificar da seguinte maneira: eu era, não sou mais. Eu fazia, não faço mais. O refrigério vem porque há uma mudança, há um deixar. E aí eu sei que eu estou caminhando com Deus, andando com Deus nesse processo de aperfeiçoamento em Cristo, aonde eu vou identificando as coisas que precisam ser mudadas e transformadas no meu interior, na minha alma, na minha maneira de agir, de pensar, de falar. E nessa construção eu tenho descanso. Mesmo em meio a todas as aflições que o mundo possa promover, eu tenho paz. Porque é uma paz que procede de Cristo e da presença de Cristo. Mas há um segundo descanso. O descanso que será promovido com a volta de Jesus. Esse será eterno. Esse será eterno. E sabe, irmãos, essa palavra descanso, eu vos darei descanso, a gente tem que entender que a gente também tem que ter tempo de qualidade na nossa vida. Como assim, pastor? A gente tem que ter tempo para todas as coisas, inclusive para descansar, inclusive para curtir a família, inclusive para curtir a esposa, inclusive para curtir os filhos, inclusive para sair, para viajar, inclusive para brincar, para se divertir, inclusive para encontrar os amigos, para tomar café com os amigos, dividir as alegrias, as tristezas. A gente tem que ter tempo de qualidade para tudo.
Deus disse que a gente tinha que organizar a nossa vida de tal maneira que a gente usufrua das coisas com qualidade. E existe um período de tempo que Ele definiu como tempo de descanso. 6 dias trabalhou o Senhor, mas no 7º, o que Ele fez? Pega a revelação aí. Todo mundo tem que ter um dia de descanso. Quem está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana, está errado. Aí é por isso que tem tanto problema no casamento, nos filhos, porque está fora do princípio, está fora da ordem. Ô, pastor, o senhor quer dizer que a gente tem que guardar um dia, que nem tem aí determinadas religiões que falam, tem que guardar o sábado, papapá. Agora olha para mim aqui, eu até digo que eles são mais certos do que nós. Até digo que eles são mais certos do que nós. Porque eles param. Eles param. Vão curtir a família. Vão ler a Bíblia. Vão meditar na Bíblia. Vão orar. Vão dar tempo para se relacionar com Deus. Para ficar com Deus. Para ouvir Deus. Enquanto a gente está ocupado com 1001 coisa. Fora aqueles que gastam não sei quanto tempo olhando essa telinha do celular. Né? Tem uns que são mais cara de pau, né? A mulher diz: bem, estou aqui no quarto te esperando. Aí o fulano está lá em coisas muito mais importantes, respondendo os WhatsApp. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou me aguentar, eu vou contar. Eu atendi um casal. A menina tinha 23 e ele tinha 25. Ela me disse assim: pastor, eu não aguento mais, eu vou me separar, porque eu não quero mais. Mas o que houve? Não, pastor, ele me trocou pelo celular. Eu até desejei um tempo seu celular, mas não deu certo. E pastor, pior ainda, pastor, ele não comparece mais. Eu disse: como assim? Não, pastor, ele chega em casa do trabalho, aí ele come, senta no sofá e ele fica até 2 horas da manhã, pastor. E eu lá, ora veja. Eu só não vou contar o que eu falei para ele. Mas que ele saiu meio torto, ele saiu. Gente, as pessoas estão se amoldando aos prazeres do mundo. As pessoas estão se amoldando às coisas que o mundo está promovendo. As pessoas estão gastando seu tempo em coisas fúteis, passageiras. As pessoas estão investindo seu tempo em coisas que estão destruindo os seus relacionamentos, a sua intimidade. Irmãos, eu não sei se eu sou anormal, mas acho que o pessoal da minha época vai entender. Eu com 18, 19 anos, o que eu mais queria era casar só para ter mulher. Eu disse: imagina, todo dia, toda noite, só alegria. Essa gurizada hoje não quer nada com nada. Ainda tem que forçar a barra para o negócio acontecer. E alguns querem até o celular. Já imaginou? Qualquer dia vão olhar para a tela e vão dizer: eu te amo. As pessoas estão se amoldando a coisas fúteis, passageiras, e que estão promovendo destruição. E não se apercebem, acho que é normal. O pior de tudo é que a pessoa já não tem mais a ira, que diz: não, chega, basta, isso está errado, isso não é certo.
Não tem mais aquela ira que define, não, eu preciso mudar isso na minha vida. As pessoas não têm mais o entendimento. E aí não tem o arrependimento, porque sem entendimento não tem arrependimento. E sem arrependimento não tem remissão de pecado. E sem remissão de pecado não tem cancelamento de pecado. E sem cancelamento de pecado não tem paz. E sem paz não tem descanso. Olha o que o inimigo está promovendo, irmãos. Mas o que Deus quer é que a gente tenha tempos de refrigério, tempos de descanso. Ele quer que a gente usufrua das melhores coisas. Ele quer promover na nossa vida coisas que são boas, agradáveis e perfeitas. Ele quer trazer para nós novidade todo dia, e novidade que traz alegria. Dá de nós nos proteger, nos guardar, nos livrar, nos assistir, nos trazer provisão, suprimento, prosperidade. Que Ele quer fazer tudo de bom, porque Ele é Pai. Ele é Pai, mas o Pai só pode fazer isso quando o Filho está perto, quando o Filho está junto. Outro dia, a Natalia mais velha casou. Aí ela chegou para mim e veio com uma historinha. Eu olhei para ela e disse, não, isso aí não me pertence mais. Que agora ela não está mais com o pai, ela está com o marido. Amém? Agora é papel do marido. Se não está perto do pai, o pai não tem como prover essas coisas. Estão entendendo, irmãos? Por isso que diz ali, arrependei-vos e voltai. Voltem para Deus. Ou seja, entrem numa intimidade, num relacionamento, numa comunhão com Deus. Porque aí vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Tem algo melhor do que isso? Abram ali em Hebreus 12. (12, 26 e 29), diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Dá para entender, irmãos? Deus nos entregou um reino que é inabalável. Por quê? Porque esse reino já está purificado de todas as coisas abaladas. Todas as coisas criadas que geram abalo já foram purificadas, e esse reino é inabalável. É um reino perfeito, glorioso. Ô pastor, mas esse reino está por vir. Não, esse reino já está presente. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Pastor, um reino inabalável está dentro de nós. Algo que não se abala mais, que não se desestrutura mais, que não gera mais imperfeição, está dentro de nós. Sim. E Deus quer que a gente usufrua. E usufrua com qualidade desse reino. Porque nele não tem abalo. Nele não tem incertezas. Nele não tem tristezas. Nele não tem medo. Nele não tem insegurança. Porque Deus é a nossa rocha.
E a rocha é inabalável. Deus quer que a gente experimente essa boa, agradável e perfeita vontade, irmãos. Mas a gente tem que entender. Pedro disse: vocês querem todos esse mover de Jesus? Aquele pessoal no templo ficou todo admirado com o milagre. Ficou todo admirado com o sobrenatural. Ficou impactado com o poder. Ficou observando a manifestação daquilo que o nome de Jesus tinha poder para construir. Mas Pedro disse: vocês querem experimentar isso aqui? Vocês querem fazer parte disso daqui? Vocês querem colher disso daqui? Vocês querem que esse mesmo Cristo vos liberte, vos sare, vos cure, vos abençoe, vos dê provisão, prosperidade, gozo, paz, alegria, descanso, refrigério, felicidade? Vocês querem tudo isso? O processo começa. Arrependei-vos e voltem-se a Deus, porque se arrependendo, mediante a construção das coisas, com discernimento, com entendimento, e usando a ira para combater o que é errado, o que é pecado, o que não está correto no nosso interior, na nossa vida, para fazer as convergências e as mudanças, vão nos colocar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar isso, fique de pé. Feche teus olhos, coloca a mão no coração. E enquanto o louvor vai estar ministrando, que a gente possa meditar. Que a gente possa meditar. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. De que maneira? Ela nos expõe. Ela revela a nossa natureza. Ela define o que é certo, o que é errado. Ela expõe o que é santo, o que é profano. Ela revela o que é verdade, o que é mentira. Ela deixa claro todas as coisas que dentro de mim estão, que precisam ser mudadas, que eu preciso entender que não agrada a Deus e que é hora de deixar para buscar os tempos de refrigério, os tempos de descanso. O primeiro, nesse presente, eu tenho direito a um descanso nesse tempo presente. Eu tenho direito a refrigérios nesse tempo presente. Eu tenho direito de sorrir, de ser feliz, de me alegrar, de usufruir do melhor de Deus, de colher o melhor do fruto desta terra. E eu tenho direito a um outro descanso, um eterno, mas que só vai se manifestar se eu construir com solidez, com santidade, esse que me cabe no presente. Porque Jesus diz: sede fiel até o fim e recebereis a coroa da vida. Há um processo de fidelidade nessa transformação, que inclui deixar, que inclui não sou mais, que inclui dizer sim para Deus, e não para os moldes, não para as formas que o mundo tem promovido. Porque o maior prazer, irmãos, a maior alegria é saber que somos filhos de Deus. É saber que somos filhos de Deus. Eu sei que nessa noite, que é essa transformação na tua vida,
Você quer abrir mão de moldes, de modelos. Você quer buscar algo novo. Você quer se entregar mais. Você quer verdadeiramente se voltar a Deus. Com o teu coração arrependido, porque Ele diz que Ele não rejeita um coração contrito e humilhado. Sai do teu lugar e vem aqui diante do altar clamar e buscar ao Deus vivo e poderoso que quer mudar a história da tua vida. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Deus Todo-Poderoso, Tu conheces a motivação do coração de cada um que aqui está diante de Ti. E Tu conheces, Senhor, o propósito pelo qual eles estão dizendo sim para Ti nessa noite. Sim para a Tua palavra e o propósito da Tua palavra que nos foi revelado nesta noite. Que mediante a Tua riqueza em glória por Cristo Jesus, Tu venha agora de encontro à necessidade desse coração e venha suprir. Toca, muda, transforma, abençoa, fortalece, te manifesta em poder e glória, porque é no nome de Jesus Cristo Nazareno que eu reivindico que cada uma dessas vidas receba da porção da Tua graça e do Teu amor por Cristo Jesus,
para serem saradas, curadas, para serem abençoadas, supridas, providas, para que o milagre se manifeste diante do desejo do seu coração, diante da necessidade, diante do seu clamor, diante da sua busca, para que o sobrenatural comece a fazer parte dia a dia das suas vidas, manifestando o teu reino inabalável, e todas as benesses e benefícios que Ele tem para cada um de nós. Quando nós estamos, Senhor, voltados a Ti, estamos em comunhão contigo, caminhando contigo, andando contigo, ouvindo a Tua voz, obedecendo a Tua voz, trilhando o caminho que tem, Senhor, mostrado a cada um de nós como um caminho de vitória, de conquistas, e que em nome de Jesus eles usufruam, Pai, mediante este mover da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que haja refrigério em suas almas, porque o arrependimento cancela os pecados, nos torna novos em Cristo Jesus diante de Ti. Temos o selo do sangue da nova aliança em nós, na presença do Teu Santo Espírito, que testifica na nossa alma e no nosso coração que somos filhos, e podemos Te dizer: Abba, Abba, Pai. Oh Deus glorioso, manifesta o Teu poder, vivifica, aviva, restaura, restitui a porção a cada um, para que em nome de Jesus transbordem na Tua graça e no Teu amor, para que em nome de Jesus tenham suas vidas transformadas, fortalecidas espiritualmente, tenham a sua fé renovada, tenham a sua fé avivada. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder e cumpre a Tua obra em nome de Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.